Olá, tubarões queridos, tudo bem com vocês? Camila Fusco por aqui para trazer hoje um conteúdo super importante para você que está empreendendo e que precisa saber como criar empresas com alma e por que isso é importante. Acredito que a maior parte de vocês já me conhece, mas para quem está chegando agora, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Camila Fusco, também conhecida como Fusco, Fuscani, Fusqueta, vocês que escolhem. E ao longo desses últimos 20 anos, nesses últimos 20 anos de carreira que eu tenho, muita coisa passou na minha vida. Então, eu sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo na área de economia, tecnologia, tentando entender tendências de empreendedorismo. Posteriormente, trabalhei como diretora de comunicação no Facebook, trabalhei em algumas outras empresas e passei a empreender. Né? Então, esse é o lado profissional. O lado pessoal, que caminha ao longo da minha jornada profissional também, tem o lado mãe. Sou mãe de 2 crianças, Pedro e Isabela, sou aquariana, então aquela coisa ansiosa. E uma das palavras que vocês podem observar por aí, uma não, 2 na verdade, que eu destaquei aqui, que são bastante fundamentais para mim. Curiosidade, então sou muito curiosa, e inquieta. Eu acredito que essas são 2 das atribuições que mais me movem hoje. E boa parte do que eu trago hoje de conteúdo aqui para vocês tem a ver com isso. Tem a ver de querer entender um pouco mais do que está acontecendo, tentar entender um pouco mais como que as empresas estão ganhando corpo e o que principalmente querem os novos consumidores. Eu, como tem aí no quadro, né, eu sou consumidora também. Não digo que eu sou muito consumista, não. Sou uma consumidora, padrão. Só que tem algumas outras coisas que hoje me definem como consumidora, que são diferentes daquilo que me definia talvez 5, 10 anos atrás. E isso tem muito a ver, não só comigo, mas com todos nós. Se vocês observarem a forma como vocês consomem hoje, a forma como as empresas estimulam esse consumo, a forma como os consumidores estão mais exigentes hoje acerca de sua empresa, vocês vão perceber que realmente existe uma evolução muito grande, uma transformação muito grande dentro daquilo que as empresas estão precisando criar para encantar o consumidor. Então, isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Tá ali a palavra em inglês, mas em português ela é propósito, né? Então, hoje vocês provavelmente já ouviram e já percebem muita gente falando sobre propósito. Existe aquele risco, sim, dessa palavra cair, né, num jargão, virar um jargão corporativo, mas existem realmente formas genuínas para que as empresas consigam criar essa alma, né, ou desenvolver essa alma, construir o seu propósito de uma maneira que seja realmente genuína. Mas, Fusco, o que é exatamente esse propósito que você fala, né? O que você acha que isso tem a ver com o momento das pessoas consumirem? O que é esse propósito? Então, quando eu falo em propósito, eu estou falando principalmente do porquê a sua empresa existe. Por que você criou sua empresa? A princípio, ela pode parecer uma pergunta meio besta, meio boba. Mas ela, na verdade, essa pergunta ela precisa ser o fundamento daquilo que você vai desenvolver em si. Você até pode falar para você mesmo, né? Você até pode se perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Por que isso faz diferente na minha vida? Faz diferença na minha vida? Por que isso é tão relevante hoje? Né? A partir do momento em que a gente pensa em como criar um propósito, e como não só como criar o propósito, mas como comunicar esse propósito para fora, para os seus clientes, você fica muito mais sólida, né? Fica muito mais claro para você o caminho que você está seguindo, você consegue ter decisões corporativas mais alinhadas com aquilo que você acredita. E, claro, consegue transmitir para o seu cliente que você vai além de vender o seu produto ou seu serviço. Você tem uma razão de existir. Você você pensou na sua empresa, você pensou na sua operação, colocando ele, cliente, no centro. E a partir do momento que você consegue compartilhar esse propósito, você consegue criar conexões mais relevantes com esses clientes. Então, em resumo, o que é o propósito que a gente tanto fala, que a gente vai abordar na aula de hoje? O propósito, ele é o porquê a gente faz aquilo que a gente faz. O porquê
o seu restaurante existe, o porquê a sua clínica, o seu escritório de advocacia existe, o que ele ajuda as pessoas, por que isso acontece. Muitas vezes as pessoas confundem isso com os valores, né? Mas eles são diferentes. Então, quando a gente fala de propósito, a gente fala do porquê que a sua empresa existe. Os valores vão muito mais na linha de como que você chega nesse propósito, como que você consegue chegar lá, quais são as premissas que você vai trabalhar em cima para chegar nesse propósito. E claro, os hábitos que são tão importantes, né? Tem a ver muito como o que a gente faz diariamente para chegar nesse propósito. O que te leva a isso? Então, a gente vai trazer exemplos nessa aula bem claros para que vocês consigam entender e materializar por que pensar no propósito é importante, tá? Mas antes de tudo, eu quero mostrar um número bastante relevante para vocês. Esse aqui. Durante as aulas do Código dos Tubarões, vocês devem ter observado bastante que a forma, a gente fala muito em como a maneira de consumir mudou com a pandemia. Então, as pessoas elas passaram a ficar muito mais focadas em experiência do cliente, experiência de uso. Então, as empresas elas passaram sim a ser cobradas também por o que elas oferecem, né? Como elas oferecem, como elas entregam. E mais do que isso, essa pesquisa da Accenture foi feita um pouquinho antes da pandemia, mas já mostrava que existia uma tendência das pessoas em olharem além do preço um pouco. Então, nessa pesquisa, com essas 30 mil pessoas que eu trago nesse slide, dessas 30 mil incluem também consumidores brasileiros, ou seja, ela é sim relevante para o seu negócio aqui no Brasil. O que essa pesquisa falava? Que 83% das pessoas escutadas, né, ouvidas nesse levantamento, disseram que preferem comprar de empresas que tenham propósitos alinhados aos seus. Então, hoje não é simplesmente o preço pelo preço. O consumidor ele está mais exigente, né? Ele realmente ele para pensar um pouco mais se aquela empresa é ética, se aquela empresa respeita os seus funcionários, se aquela empresa respeita o meio ambiente, se aquela empresa não compra de fornecedores que usam mão de obra escrava. Então, é um assunto bastante sensível e que cada vez mais vem ganhando espaço na pauta de quem está comprando. Cada vez menos o consumidor está tolerante a desvios de comportamento ou de desvios de conduta. E se a gente perceber que as redes sociais são um grande microfone, né? Vamos supor que você comprou algum produto e depois você fica sabendo que aquela empresa do produto que você acabou de comprar, né, que fez aquele produto que você acabou de comprar, ela utiliza mão de obra remunerada de uma maneira muito baixa, né? De uma maneira muito exploradora para quem está trabalhando. E com isso você começa a ficar um pouco mais incomodado. Então, hoje não é simplesmente o preço pelo preço. Dá para generalizar, Fusco? Não dá para generalizar. Hoje eu posso dizer que é uma coisa importante para mim. Acredito que para a maioria de vocês que estão assistindo essa aula, também é algo que você também se preocupa de comprar de uma empresa que não está escravizando pessoas, que não está desperdiçando água, que não está poluindo o meio ambiente. E, além disso, 8 em cada 10, 83% desses entrevistados já dizem que preferem realmente comprar de empresas que tenham esse propósito bem alinhado. Em linhas gerais, quando a gente fala de propósito hoje, a gente fala de possibilidades de vender mais, desde que o seu propósito seja propriamente comunicado, ok? Por onde que a gente vai começar, né? Aqui eu trago 3 momentos, 3 coisas que são bastante importantes para que vocês tenham em mente, né? Hoje a gente vive aquilo que a gente considera que é a nossa 4ª revolução industrial, que é a revolução dos dados. Se a gente observar lá atrás, meados do século XX, e até um pouquinho antes também, né? Quando a gente fala da revolução industrial, se vocês se recordarem de tudo aquilo que a gente já estudou como aluno de escola, a força física, né, a força motora era o grande diferencial das empresas que cresciam naquele momento. Era a fábrica, eram processos fabris, era a força física que realmente se destacava lá. Só que hoje a gente está falando do quê? Essa 4ª revolução industrial que a gente passa, na verdade, ela é uma revolução dos dados.
Então, 90% das informações que estão circulando por aí, elas foram produzidas em menos de 10 anos. Então, hoje a gente vive esse bombardeio de informações. A gente vive num mundo em que está tudo muito acessível você consumir essa informação. Então, hoje está à distância de um clique a pesquisa por parte do consumidor sobre a reputação de uma empresa. Vocês sabem quantos aparelhos conectados à internet hoje tem no mundo? 26 bilhões. É muita coisa. Então, se a gente considera que esses aparelhos conectados, né, todo esse volume, pode ser que te leve a ter mais informações sobre o mercado, o produto, o serviço, aquela empresa, você consegue identificar a importância real de você comunicar quem você é, como sua empresa opera, por que ela é ética, quais os valores que você tem e qual o propósito que você vai oferecer para esse seu cliente. Beleza? Vamos na próxima. E nesse novo momento em que os dados são muito importantes, em que a comunicação está muito mais fluida e que praticamente todas as pessoas têm voz na rede, o que as marcas precisam fazer para agradar os consumidores? Principalmente ter comunicação humana. Quando você olhar para o seu cliente, você vai precisar ir além de olhar essa pessoa como uma pessoa que compra o seu produto. O que esses clientes eles estão esperando cada vez mais? Eles estão esperando uma comunicação mais humana. É o olhar da marca sobre ele, o olhar do prestador de serviço, o olhar da loja para ele como pessoa. E uma coisa muitíssimo importante que a gente costuma dizer é o seguinte: tudo aquilo que você preza na sua empresa, não importa se ela é uma empresa pequena, que você está começando, que você é o eu-keep, que é só você na sua operação, que você compra, que você vende, o que é importante? As pessoas precisam ver que a sua marca se preocupa com elas como pessoa, como gente. Então, nunca teve tão importante como agora você colocar realmente o seu cliente no centro da sua estratégia. Ai, Fusco, você vai vir com aquela história de novo de persona, de colocar. Vou, e agora mais do que nunca é fundamental que na comunicação que você faça, na comunicação, o atendimento que você faz também, você coloque o seu cliente no centro. Ele espera um tratamento humano. As pessoas, por mais que elas estejam mais atentas à experiência do usuário, e isso ficou muito mais claro durante a pandemia, elas estão mais exigentes também em nível de prestação de serviço, elas também reparam o quão individualizada ou o quanto que você consegue atender ela como ser humano. Então, assim, observa o seu cliente, observa se a comunicação que você está fazendo com esse cliente, ela é realmente efetiva, que ele se vê na comunicação que você está fazendo. Então, isso é muito importante nas fotos que você escolhe, no perfil de cliente que você está usando. Ah, eu uso para o meu Instagram, uso banco de fotos. Beleza. Tem vários bancos de fotos importantes para você fazer comunicação visual e alguns até grátis na internet, mas você reflete quem é o seu consumidor? Você escolheu figuras aleatórias, fotos bonitas, que podem ilustrar bem aquilo que você está vendendo ou que você está tentando ilustrar no seu post, mas aquela foto ela ilustra os perfis diferentes de pessoas que estão no mundo e que consomem o seu serviço. Isso é uma coisa importante, tá bom? Então, quando a gente fala de comunicação importante, hoje a gente está falando de comunicação humana. A gente não está falando apenas de comunicação com consumidores, ok? Continua colocando o seu cliente no centro, revisitando quem são suas personas, necessidades, o que ela está procurando, desejo, e aí a gente continua, tá bom? O que mais? Deixa eu puxar a minha frase aqui, ó. Eu separei essa frase da Deloitte, um estudo que eles fizeram também, que é bastante interessante, do porquê que as empresas devem olhar realmente para o propósito como sendo algo bastante relevante nesse momento e como que os consumidores se importam com isso. Vou ler essa frase aqui. As empresas que lideram com o propósito e constroem as suas estratégias em torno disso podem alcançar lealdade, consistência e relevância contínuas na vida dos consumidores. O que isso quer dizer, Fusco? Quer dizer que se eu me sentir bem tratada,
se eu me sentir atendida nas minhas necessidades humanas pela sua marca, eu vou voltar a comprar com você. Então, a recorrência de compra hoje, ela é muito mais provável de acontecer se você conseguiu conectar, né? Fazer essa conexão com o seu cliente. Então, você tende a ter uma possibilidade de mais lealdade por parte desse cliente. Certo? E as empresas que estão usando o propósito para criar conexões mais profundas com consumidores, fazer mais pelas comunidades onde elas atuam, atraem e retêm talentos. E nesse processo estão alcançando melhores resultados e impacto. E aqui a gente fala não só resultados de venda, mas também resultados de retenção de funcionário. É muito melhor você trabalhar com alguém que tem um propósito claro. É muito interessante, né? Você se sente motivado a trabalhar com pessoas que queiram fazer diferença. Eu não estou trabalhando naquela loja de roupa só porque meu objetivo é gerar lucro para a empresa. Não. Eu quero trabalhar naquela empresa porque ela tem um objetivo maior de atender os clientes, de atender as pessoas de uma maneira diferente. Ela quer transmitir conforto, ela quer transmitir acolhimento por meio das peças de uma forma melhor. Então, é bastante interessante que vocês observem isso, ok? E agora, por que agora, Fusco? Por que você está falando de propósito bem agora? Bom, a gente já falou um pouquinho lá atrás de como os consumidores mudaram, né? Claro, o preço e a qualidade, elas ainda continuam sendo partes importantes, né? Fatores fundamentais de decisão no momento em que a pessoa está decidindo por quem comprar. Tem vários restaurantes ali no centro da cidade. Qual que eu vou escolher para ir comer agora? É a qualidade da comida? É o atendimento? Sim. Mas se você observa que determinado restaurante consegue transmitir para você um pouco mais de propósito naquilo que eles estão fazendo, que é fornecer um alimento de qualidade, mas também com um atendimento, fazer com que você se sinta em casa durante a refeição, provavelmente é isso que ela vai escolher, se ela tem essa possibilidade. E aqui, que esse dado que aparece aqui, 55% dos consumidores olham, né, e preferem olhar para empresas que tenham o propósito muito forte, ou seja, para esses 55% dos consumidores, as empresas têm maior responsabilidade para agir de acordo com o seu propósito. Isso é importante. Os consumidores mudaram, lembre-se disso. Lembre-se como que você vai embalar o seu produto, como que você vai comunicar o seu serviço. Isso é bastante importante também, tá bom? E claro, esse dado é bem legal. Também é o estudo da Deloitte, isso foi antes da pandemia, mas já mostrava esse crescimento. O que os clientes querem quando eles observam essa marca? 28% daqueles entrevistados que envolveram também o Brasil, então foi Europa, Reino Unido, Estados Unidos, China e Brasil, 28% das pessoas entrevistadas falaram que observam como a empresa trata os funcionários no momento de decidir por aquela marca. Ou seja, se existem várias reclamações públicas de que aquela empresa não é ética, que ela paga mal, que ela está atrasando o pagamento, que ela explora demais os consumidores, isso sim pode ser um fator de decisão negativa sobre a sua marca. Então, uma coisa importante que a gente costuma dizer aqui no empreendedorismo é: trate os seus funcionários como você trata os seus clientes. Eles igualmente precisam dessa atenção, desse cuidado e, com certeza, custa muito caro para você trocar funcionário. Não é simplesmente o custo do salário, é o custo do tempo que você está demandando, né, para entrevistar mais pessoas. É o tempo que você vai demandar para treinar outra pessoa. O quanto tempo vai levar para que essa pessoa que entrou no lugar daquele funcionário vai estar preparada para atender seus clientes. Então, tudo isso custa, tudo isso você deixa de ganhar. Ou seja, se você consegue reter esses funcionários, é mais importante para a sua empresa, tá? É mais fundamental para a sua empresa conseguir reter. E, claro, seus clientes estão observando. 20% desses entrevistados falaram também que observam como a empresa trata o meio ambiente. Se a sua empresa, ela respeita o meio ambiente, se ela observa que você está descartando lixo ali na frente da sua empresa de uma maneira qualquer, se é alguma coisa que você não se preocupa muito. E olha como é arriscado se você fala que você se preocupa com o seu ambiente, que a sua marca é uma marca cidadã e tem uma montanha de lixo na frente do seu escritório. Isso é bastante significativo e as pessoas olham. Observem ao longo da operação de vocês se você está realmente mostrando aquilo que você está falando,
tá? Isso é bastante importante. E claro, como a empresa presta apoio à comunidade onde ela opera. Aqui são várias nuances possíveis, tá? Então, existem empresas que doam para as instituições que estão ali no bairro e comunicam isso, empresas que promovem ação de voluntariado, empresas, por exemplo, que adotam praça no lugar onde eles estão. Ai, Fusco, mas isso é fundamental que eu faça? Não é. Esses números eu trago só para que vocês observem o que as pessoas estão querendo mais hoje, ou observando. Então, existem formas diferentes, né? E, claro, isso deve ser muito respeitado e muito legítimo. A doação que você faz, o cuidado do meio ambiente que você faz, tenta entender que a linha é muito tênue entre o que você está fazendo para ter marketing e o que você faz e como aquilo está conectado diretamente com o propósito da sua empresa. Então, doação de cobertores, de tempos em tempos. Quando você faz coisas que viram institucionais ao longo do tempo e você consegue comunicar isso não com uma ação de marketing, mas com uma ação genuína, isso tende a ser bem recebido por quem está comprando de você, certo? Eu adoro essa parte. Foram outros dados. Tenho trazido bastante dados para vocês, só para vocês entenderem. Sim, a gente vai entrar na parte prática, tá? Então fica por aí. Mas isso é importante que esse contexto fique muito claro na cabeça de vocês do porquê que é importante você construir o propósito, porquê que é importante você olhar para o consumidor como pessoa e como que você vai materializar isso. Então esse é o passo fundamental, por isso que eu trouxe esses dados. Aqui o que a gente tem? A gente tem algumas frases e alguns dados. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem algumas frases e alguns dados trazidos por essa pesquisa da empresa de CRM Salesforce. Foram 15 mil pessoas no mundo, no Brasil também. Perguntando o que passou a ser crucial para você como consumidor no momento de fazer uma decisão de compra. O que aparece aqui? Empatia. Fusco, o que é a empatia? A empatia, que a gente se refere aqui, é a capacidade de você, como empresa, também compreender o momento do seu cliente, entender o que ele precisa e trabalhar para que esse desejo ou essa necessidade seja atendida. Então, assim, essas frases são do Brian, do evangelista da Salesforce, desse estudo, né? Empatia sempre foi habilidade fundamental para o atendimento ao cliente, mas se tornou ainda mais essencial durante esses momentos de incerteza. Vocês lembram ano passado, 2020? Vocês lembram lá em 2020, quando boa parte das cidades do Brasil tiveram lockdown, fecharam seus estabelecimentos, as pessoas passaram a consumir bem mais por WhatsApp, pela internet, por telefone? Você, como empreendedor, possivelmente ouviu um cliente do outro lado que estava fragilizado por alguma dessas situações, ou porque ele estava muito angustiado com aquela situação, do não saber o que iria acontecer, ou também estava muito angustiado porque teve alguma perda na família, coisas muito, muito tristes realmente que aconteceram, e você sentia que naquele contato telefônico, ainda que ele estivesse te ligando para fazer uma cotação, fazer um pedido, alguma coisa, ele queria um acolhimento, ele queria conversar, ele queria se sentir importante. Na minha escola, vou falar um pouquinho dela mais para frente também, como empresa, a gente percebeu isso demais. Então, mais do que só atender, receber as crianças que no fim, né, do ano passado começaram a retornar para a escola, ou mesmo atender os pais que optaram pela modalidade remota, o que a gente sentia? A gente passou também a ser, de uma certa forma, muito psicólogo daquele pai, de tentar entender o momento, tentar entender o momento da criança. Muitos queriam desabafar, às vezes choravam, queriam compartilhar, queriam que existisse essa conexão humana. Isso não é só por causa da escola, não. A gente está falando de vários estabelecimentos. E até nessa reabertura, muitas vezes vocês devem ter reparado isso. Então, como que você conseguiu fazer desse seu atendimento, dedicar alguns minutos para aquela pessoa, para que ela sim se sentisse especial? Isso é importante. E o que mais? 71% dos consumidores dessa pesquisa afirmaram que as empresas que demonstraram empatia durante a pandemia conquistaram a sua lealdade. Claro, eu não quero alguém que me trate mecanicamente. No mundo de dados, onde existem dados para tudo, a conexão humana passa a ser cada vez mais um diferencial competitivo para vocês. Então, a empatia, né,
Como que você consegue personalizar isso? E claro, o serviço, ele não é só resolver o problema, né? O atendimento ao cliente, ele não é, ok, senhor, eu vou resolver o problema. Não é só sobre isso, né? É como é que você consegue aprimorar o relacionamento, encantar o cliente e mostrar para ele que você colocou esse cliente no centro, na sua decisão, no produto. Então, existe todo um trabalho necessário de ser feito quando você está pensando em atendimento ao cliente. E nesse momento a pandemia foi um divisor de águas bastante importante. E claro, a gente precisa falar deles, não é mesmo? Os millennials e a geração Z. Quem são essas pessoas? Os millennials são aquelas pessoas que nasceram do fim da década de 80, a metade para o final da década de 80 até a década de 90. Geração Z é essa geração próxima dos mais novinhos de hoje e que passam a ser os principais consumidores iminentes, né? Não vou nem dizer consumidores do futuro, porque muitos deles já consomem. E a forma de consumir dessa geração, tanto dos millennials quanto da geração Z, ela é muito peculiar. Esses são consumidores muito mais atentos à maneira como eles consomem e quem está vendendo. Eles cobram de verdade essa consciência da marca. Então, você destoar suas práticas do que você está falando, para eles é uma coisa inadmissível. E, inclusive, esses são aquelas pessoas que vão selecionar para quem eles vão trabalhar. E aí, o propósito vem de uma maneira muito importante. Se você quiser atrair talento jovem, comunica para esses talentos por que a sua empresa existe. Como que o seu produto ou seu serviço vai fazer diferença na vida dos seus clientes, dos seus consumidores, das pessoas que compram de você? Isso é muito importante. E o que tem aqui? O que eles acreditam, né? Tanto os millennials quanto a geração Z, eles acreditam nesse poder individual de transformação, nesse poder individual. Então, eles acreditam que eles conseguem promover mudanças na sociedade. Então, eles estão cada vez mais engajados politicamente, olhando para o consumo, testando se realmente aquelas marcas têm práticas sustentáveis, não testam em animais, esse tipo de coisa. Eles olham para a sua carreira, eu quero trilhar minha carreira não só naquela empresa que paga mais, mas eu quero trilhar a minha carreira naquela empresa que respeite o meu momento, que os valores estejam conectados com os meus, que busquem não poluir, que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas, que olhem para os seus funcionários. Então, não é só o salário, né? Para essa geração está cada vez menos relevante você ter um salário alto se você não é respeitado na sua individualidade, certo? E aqui esses números são interessantes, né? Da pesquisa da Deloitte, 44% dos millennials escolheram o tipo de trabalho ou as organizações para trabalhar com base na sua ética pessoal. Seus valores tinham que conectar. E 49% da geração Z, que é esses que, a partir do ano 2000, passaram, né, a integrar tanto a sociedade quanto a sociedade de consumo. Fiz esse parênteses em relação aos millennials? Sim. Aqui eu não falo apenas do consumo, eu falo também de você como marca empregadora e a importância de você comunicar o seu propósito, ter um propósito genuíno, certo? Então agora a gente vai falar de 3 fundamentos que você precisa saber para começar a construir o propósito e a alma da sua empresa. A primeira delas é que o propósito ele é um diferencial. Então, a gente já falou da importância para os clientes, etc, etc. Aqui temos alguns números, mais produtividade, mais 30% de inovação, quando você consegue comunicar o propósito para os seus funcionários também, eles tendem a ser mais inovadores, mais produtivos e, claro, você consegue reter mais os seus funcionários. Trouxe aqui alguns exemplos de marcas bastante interessantes para vocês verem como que as marcas passaram a trabalhar a questão do propósito ao longo do tempo. Vocês devem conhecer a marca de sabonete Dove, né? Algumas curiosidades. Até a metade do século XX, a Dove vendia sabonete, né? Falava bastante, fazia propaganda do sabonete como sabonete, propriedade, o fato de ter não sei quanto de creme hidratante no sabonete. Só que o que a marca percebeu, né? Os funcionários da marca perceberam, da empresa, ao longo do tempo? Que tinha uma gradual padronização do corpo feminino. E eles acharam que isso era um problema. Então, isso era ali, metade do século XX.
E essa crescente padronização, ela, em vez de incluir pessoas, ela começava a excluir pessoas. Então, se não eram aquelas modelinhos magrinhas, loirinhas, então eles passaram a observar que essa constante busca pelo corpo perfeito era uma coisa que não era legítima para todo mundo, né, que compravam seus sabonetes. Então, em vez deles falarem apenas sobre sabonete, eles passaram a falar, mudaram toda a comunicação, filosofia, desenvolveram o propósito da marca de uma maneira para comunicar a valorização do corpo feminino. Então, por que o Dove existe? O Dove existe porque ele quer valorizar a beleza feminina, independente de como é o seu corpo. Então, em 2004 foi quando a marca começou a mudar a forma de comunicar. Então, aqui tem até uma peça que eu trouxe para vocês que mostram, são mulheres de padrões diferentes, não tem um único padrão corporal, que até tempos antes era comum que a gente encontrasse em revistas, na própria internet. Então, são mulheres com corpos diferentes, com atributos físicos diferentes. Então, eles passaram a comunicar muito mais sobre a importância de valorizar o corpo feminino. Então, e isso fez uma diferença enorme nas vendas, né? Quando eles passaram a comunicar o propósito do Dove, as vendas subiram, as vendas anuais subiram, que é o número que a gente tem aqui, de 2,5 bilhões de dólares para 4 bilhões de dólares. Então, e aí voltando àquela questão da empatia e do quanto você se vê, da importância, qual o efeito que isso faz na sua cabeça como consumidor quando você vê uma marca que se reflete, você fica simpático, né? Você fica empático também a essa marca. E por que não mais leal? Eu não sou uma magrinha, né? Eu tenho o meu corpo, sou mãe de 2 filhos, enfim. E nem tenho como premissa de vida ficar sempre esbelta, né? Eu, sinceramente, eu gosto de comer, eu gosto de ser feliz e eu gosto de marcas que conversem comigo. Eu gosto de me ver em marcas que me atendam. E a Dove é uma delas, por exemplo. Então, isso é muito importante, tá? Pensem como é que você consegue comunicar o propósito, e aqui eles começaram a se posicionar e comunicar esse propósito, inclusive na linguagem visual, nas peças publicitárias que eles começaram a veicular depois dessa transformação na comunicação. Um outro exemplo, que possivelmente vocês conheçam, é dessa marca de jaqueta, né, de roupa de frio, chamada Patagônia. É uma roupa, em linhas gerais, é uma marca que tem bastante conhecida pelos produtos de nylon que ela faz. E elas tiveram, a marca teve, na verdade, ao longo do tempo, a evolução de posicionamento para se realmente colocar como uma marca amiga do meio ambiente, amiga dos animais, né? Usando materiais que são friendly, né? Que são amigáveis ao meio ambiente, que poupam recursos, que não vão contribuir para desperdício de água. É uma marca que reputacionalmente também passou a ser conhecida por prezar os valores de bem-estar dos seus funcionários. Então, tem bastante elementos que fizeram com que o propósito da Patagônia, né, o propósito de existir da Patagônia, de preservar o meio ambiente, passou a fazer diferença na ponta para os consumidores. E olha que engraçado, tem até uma estratégia deles, que à primeira vista pode parecer bastante contraditória, que é a estratégia de falar assim, não, você não precisa de uma jaqueta nova agora. Você pode esperar mais um pouquinho. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma forma lá para você ver se a sua jaqueta ainda já precisa ser trocada ou você ainda pode segurar um pouquinho mais. Não está na hora de você comprar uma jaqueta nova. E é interessante porque à primeira vista pode parecer um tiro no pé para os resultados de vendas, para o lucro da empresa, mas na verdade esse tipo de ação passa para o consumidor, para a pessoa que está do outro lado com a intenção de comprar uma jaqueta, a ideia de que a Patagônia se preocupa com o meu bolso e com o meio ambiente. Então, isso colou muito bem. E depois que eles passaram a ter essa estratégia, as vendas passaram de bilhão também, as vendas anuais. Esse aqui vocês conhecem? Eu usava bastante, até recentemente, né? A Evernote. Evernote nada mais é do que uma empresa que faz software para armazenar recados ou coisas que você tenham em vários dispositivos. É uma empresa de software.
né? Eu vou ler o propósito para vocês, porque é bastante interessante. Por mais que ela seja uma empresa de software, o que ela vende? Ela vende o propósito e a razão da existência dela. O propósito é ajudar pessoas a encontrarem foco agora, neste momento, no que mais importa. Ou seja, o que eles vendem? Eles vendem a ideia de que eles existem para lembrar você das coisas importantes para sua vida. Então, eles poderiam falar das atribuições, de quanto cabe em cada uma dos sistemas de armazenagem deles, eles poderiam falar que você pode usar no computador, no celular, mas eles preferem comunicar, eles constroem as diretrizes de marketing dele em torno desse propósito maior, que é: eu existo para fazer com que você foque no momento atual e eu te ajudo a lembrar de coisas importantes para sua vida. Então, essa filosofia, esse propósito é um norte, uma bússola para que as equipes de marketing continuem criando em si. E aqui no Brasil, deixa eu me arrastar aqui um pouquinho para baixo, eu vou para cá. A gente tem as Havaianas. Vocês sabem qual que é o propósito das Havaianas? Coisas que elas costumam falar? O propósito das Havaianas é levar a alegria de viver do brasileiro. Então, realmente, vocês entram na loja das Havaianas, vocês não sentem isso? Eles conseguem comunicar de uma maneira muito visual e sinestésica, né? Que movimenta vários sentidos. Você sente pelo cheirinho da loja, pelas cores, pela disposição e muitas vezes até pelo comportamento da própria equipe de vendas ali, dos vendedores. Essa receptividade, essa alegria, é o fato de você estar... parece que você sai do seu momento do dia que você está vivendo e você entra num momento de férias. Então, é um bom exemplo, eu trouxe porque é um bom exemplo para visualizar, para que vocês consigam visualizar aqui no Brasil. Próxima vez que vocês forem na loja das Havaianas, por exemplo, reparem. É como se você existisse uma quebra ao longo do seu dia, eu vou ali num momentinho meu de férias. Então, a loja, ela transmite um pouco isso, né? O propósito dela é existir para que... te ajudar a ter uma alegria de viver. É bastante interessante. Então, aqui temos alguns exemplos do como o propósito acontece. Aqui a gente tem uma coisa bastante importante da gente falar, tá? O propósito precisa ser genuíno. Se vocês ainda têm dúvida de como construir esse propósito, como criar essa narrativa, a gente vai falar disso até o fim da aula de hoje. Apenas tenham em mente, não precisa ser uma coisa que nasce do dia para a noite, mas para que você comece a construir, você precisa de fato fazer com que esse propósito seja honrado pela sua empresa. A sua história precisa ser verdadeira, precisa ser genuína e o seu propósito também. Trouxe aqui 2 casos que foram bastante polêmicos na metade dos anos 2010, né? Então, entre 2011 e 2015, de 2 marcas que tinham histórias incríveis nas suas comunicações e que depois foram descobertas que não eram exatamente aquilo. O que aconteceu com essas 2 marcas, né? Então, aqui você nesse slide vocês conseguem ver o que acontece. Em busca de ter uma narrativa bonita, em busca de ter uma narrativa interessante, né? Essas empresas, elas começaram a florear um pouco demais a sua história. A primeira delas era do sorvete, né? Que foi criado pelo italiano e ele fazia sorvete com a neve que caía na Itália. Passou um tempo e aí descobriu-se que essa comunicação que ia inclusive ali na parte de trás do sorvete, na caixa também do sorvete de massa, não era verdadeira. E aí o executivo da empresa foi a público falar que, na verdade, a história foi inspirada no passado do avô dele. Mas, assim, percebam que a partir do momento em que a reputação ela é arranhada, por mais que você se posicione publicamente para defender aquilo que foi falado ou até se retratar, a reputação ela já foi arranhada. Então, é muito importante que vocês, na medida que forem construir qual é o storytelling, qual é a narrativa para a sua marca, como que você vai se posicionar, eu vou trazer exemplos aqui, recorram à verdade, tá? Não floreiem demais, porque à medida que isso é descoberto, você perde pontos com a lealdade do seu cliente. Você não quer comprar de uma empresa, você como cliente, você não quer comprar de uma empresa mentirosa. Você passa a ter um pé atrás
um pouco mais, não é mesmo? Então, a primeira era do sorvete e a segunda era essa questão, ó. As laranjas, que era o matéria-prima para o suco, teoricamente viria da fazenda do Francisco, no interior de São Paulo. E aí também viu-se que essa história era um pouco adaptada, que esse seu Francisco não necessariamente era um seu Francisco, que existiam outros produtores. A conclusão foi muito polêmico esse tipo de movimentação na época, 2014, né? Essas matérias são de 2014, da Exame, do G1, do Meio Mensagem. Arranhou a marca no momento. Hoje, assim, acredito que não tenha mais respingos, mas uma vez que isso aconteceu, a perda de credibilidade junto ao cliente, ela é inevitável. Então, o propósito precisa ser genuíno, assim como a história que você conta. Beleza? Maravilha. O que mais temos aqui? O propósito, ele vai impactar os seus stakeholders. Quem são os seus stakeholders? São aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas na operação da sua empresa. Podem ser seus fornecedores, seus clientes, seus colaboradores, seus parceiros de negócio. Então, assim, a partir do momento que você consegue materializar na sua operação esse tipo de propósito que você tem, a história que você tem para contar, quais são os seus valores, os seus hábitos, isso ajuda você a criar uma narrativa. Aqui eu trago o exemplo do Fadelito, que é a escola que a gente passou a ser sócio, tá? O que acontecia? Eu estava naquele momento, que nem eu contei no começo da aula, eu era jornalista, queria fazer essa mudança, né, sempre dei aula e queria fazer essa mudança de carreira e comecei a observar grupos de escolas para me associar, realmente, para virar sócia. E uma das escolas que eu cheguei, que era esse grupo Fadelito, de educação infantil, o que acontecia? Claro, os números eles eram importantes, era o maior grupo na ocasião, né? Ainda continua sendo, mas era. Isso foi em 2018 para 2019. Muito importante em número de operações em São Paulo, uma reputação muito boa, mas mais do que isso, o que me chamou a atenção e fez eu realmente investir o dinheiro que eu tinha economizado durante tantos anos da minha carreira em abrir uma escola, em me associar, em comprar um percentual dessa escola e passar a ser sócia, não foi exatamente só pelo que eu vi em relação à operação. Claro, analisei dados, estatísticas, foram uma due diligence bastante grande, mas uma outra coisa, o que me impactou profundamente na escolha foi o propósito. Qual que é o propósito do Fadelito? É fazer com que estabelecer relações sólidas entre as crianças. Tem uma metodologia all-inclusive, então todas as aulas extras são incluídas, independente se a família tem recursos financeiros para pagar uma aula de inglês, uma aula de judô, uma aula de música a mais, então todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Por quê? Porque o que importa é a conexão que as crianças vão fazer na infância. Para mim, como candidata a sócia naquele momento, esse propósito foi extremamente impactante. E para mim, foi o divisor de águas naquele momento em que me fez realmente investir na empresa. Então, quando o propósito ele é bem comunicado, ele também pode gerar oportunidades de negócio significativas para vocês. Bom, gente, agora chegou a hora realmente de botar a mão na massa, viu? Vou trazer para vocês 4 passos para que a sua empresa consiga gerar a sua alma própria, seu propósito. Vamos lá? Pois bem, vamos começar então falando sobre como começar a desenhar o propósito ou deixar ele mais claro para a sua empresa. Então, um bom começo que eu gosto um ponto de partida que eu gosto de seguir é o Golden Circle, que é realmente esse círculo em formato de alvo em que existem algumas perguntas, né? Em linhas gerais, o que você precisa fazer? Desenha esse círculo num papel, faz, né, as linhas interiores com lá do lado de fora você vai colocar o quê, né? Do what, que é o quê? Ele se refere ao seu produto ou serviço. O que você faz? A pergunta ela é muito direta. O que você faz? O how, que é o segundo do anel, um pouco mais interno, é como? Qual que é o seu processo? Como você faz? E a parte de dentro, a gente mira, deixa especificamente que é o coração da empresa, coração do seu negócio. Por quê? Qual é o motivo da sua empresa existir? Né? E aí aqui a ideia, do ponto de partida para você começar
vai rabiscar realmente nesse primeiro papel é o quê? Tentar entender por que você existe. Ai, Fusco, eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Não tem problema. A coisa mais importante é que você comece. Então, comece desenhando. Posso fazer várias versões? Até você chegar naquilo que você acredita ser o mais próximo do que você quer transmitir, sim. Então, não existe, né? A ideia é que exista um propósito único, certo? Mas você pode ir refinando aquilo que você está trabalhando gradualmente, até você achar que está adequado, tá? Então, vamos começar por aqui, começar pelo Golden Circle. Parte 2, segunda etapa, segundo passo. Vamos começar a contar a sua história. Uma vez que você já elaborou, desenhou o porquê da sua existência, começa a contar a sua história. Como que eu vou fazer isso? Eu trouxe aqui 2 exemplos muito básicos para vocês verem do que eu estou falando, tá? Vamos supor, eu estou aqui, o que eu faço? Né? Lembra lá do meu o quê? Do meu what, meu anel de fora? Eu vendo bolo. Vendo bolo. O que é a parte do meio? O meu how, o meu como? Ah, é o meu processo. Eu faço bolos caseiros. Então, eu trabalho com um processo caseiro para dar aquele gostinho especial para o meu bolo. E o meu why? Por que o meu negócio existe? Aqui a gente colocou uma que é para tentar mexer com a sensação de quem está do outro lado. Então, por exemplo, porque meu negócio existe para resgatar o sabor da infância, oferecendo aos clientes um bolo caseiro com gostinho de bolo da vovó. Eu poderia simplesmente falar que eu tenho uma loja de bolo. Mas quando eu olho para o meu propósito, o que eu quero? Por que a minha empresa existe? Para resgatar em você a memória de infância, por meio do sabor do meu bolo. Então, é quando você, o propósito, quando ele começa a ser desenhado, é quando você começa a ir além do óbvio. Você vai além daquilo que é o mais básico que a sua empresa faz, tá? E você começa a trabalhar para encantar o seu cliente. Ai, Fusco, mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou começar a contar essa história? Como que você imagina, então, um caminho inicial interessante para você contar essa história conectada com o seu propósito é descrever quando que o seu cliente vai consumir o seu produto ou serviço, qual dificuldade que ele tem, como que o seu produto vai vir resolver essa dificuldade, né? Esse ponto dele. Então, aqui é uma sugestão que eu teria, por exemplo, a loja de bolo. Quantas vezes no meio da tarde não bateu aquela vontade de parar para fazer um lanche gostoso? Um bolinho com café, que ajuda a dar uma pausa no dia corrido. Aquele bolinho que abraça a alma e ainda traz o gostinho de infância. É para isso que existe o bolo da Valdir. Eu desenhei, eu ilustrei, eu coloquei o meu cliente na experiência, no centro da experiência, para que ele se visse naquilo. O meu maior objetivo é que quando termine, por exemplo, de ler o que eu escrevi no meu post, na minha comunicação, no meu cardápio, a pessoa fala, eu vou querer esse bolinho caseiro. Então, eu despertei um atributo sensorial em quem está comprando, tá? Tem um outro exemplo B2B aqui, né? Focado em realmente em empresas de tecnologia. Então, imagina aqui, o que eu faço? Presto serviços de auxílio a empresas na gestão dos equipamentos de tecnologia, impressoras e computadores. O que eu faço? Tenho uma empresa de tecnologia que presta suporte e assistência a equipamentos de tecnologia. Como eu faço? Né? Eu tenho equipes que vão lá e podem, não inclui aqui, tá? Mas só para desenhar aquele do what, how and why, né? O que, o como e o porquê. Então, o mais de fora é o que você faz. Eu tenho uma empresa que presta serviço de assistência técnica tecnológica para computadores e impressoras. Como? Tenho uma equipe própria que presta manutenção dentro da sua empresa. Por quê que a minha empresa existe? Por meio da gestão da infraestrutura de tecnologia, permito que os meus clientes possam se concentrar no que importa, seus produtos e suas vendas. Meu propósito é melhorar a produtividade dos meus clientes. Vocês conseguem perceber que existe uma diferença entre o que eu faço e o meu propósito? Só que os dois estão extremamente conectados. Quando eu falo que são diferentes, eu digo que eles não são verbalizados da mesma forma. O que eu faço, presto manutenção. O que eu permito, porque eu existo, para permitir que meus clientes tenham mais produtividade. Beleza? Então, aqui, como que eu consigo começar a pensar numa história? Gerenciar equipamentos de tecnologia faz empresas perderem
20 horas por mês. São horas que você poderia estar dedicando ao seu negócio principal. Para resolver esse problema, existe equipamento CF, que será o principal parceiro da sua equipe na gestão de infraestrutura. Para a sua empresa se preocupar com o que realmente importa, vender e atender bem os seus clientes. Então, aqui eu coloco, de novo, na comunicação, eu coloco a empresa no centro da necessidade do meu cliente e mostro para ele que, para ele ter mais produtividade, ele precisa focar naquilo que importa e a gestão dos produtos de tecnologia pode ficar comigo. Beleza? Maravilha. Importante, né? Lembra lá de trás, quando eu mencionei daqueles casos, daquelas empresas que começaram a fantasiar demais na historinha, para desenhar um propósito bonito? Pois é premissa fundamental para que você consiga realmente ter efeito de propósito, é ser transparente e honrar o que você fala, tá? Então, você coloca o seu cliente no centro, coloca ele ali. Se você tá trazendo alimentos orgânicos, tem esse restaurante e você traz alimentos orgânicos, traga mesmo. Em algum momento, se você não trouxer, você está falando que você traz, e na verdade não é muito bem isso pode arranhar profundamente a sua marca. Então, pensa exatamente em como que você mira bem esse alvo, bem aqui no meio dessa imagem. Como que você consegue realmente honrar aquilo que você está falando? Fornecendo aquilo que você está se propondo, ou fazendo, ou habilitando, ou permitindo que o seu cliente atinja aqueles atributos que você prometeu, tá? Então, assim, evite fantasiar, seja 100% verdadeiro naquilo que você está se propondo, ok? Vamos nessa. É difícil ser humilde, né? Quero que vocês pensem aí por alguns segundinhos. Como que você se sente quando algum cliente reclama de alguma coisa na sua rede social? E o que você faz? Deixa eu pensar, deixa eu ver. A gente não está fazendo interação em tempo real, mas eu vou deduzir. Primeira coisa, você vai ficar com raiva, né? Você vai falar que não foi, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Segunda coisa, você vai ver quem é esse cara aqui que está comentando coisa mal da minha empresa aqui para todo mundo. E a terceira coisa que você vai fazer é apagar o comentário. Não digo que todas as pessoas façam isso, mas a boa parte das pessoas com quem eu já palestrei, já dei aula, enfim, diz que faz, em algum momento, remover esses comentários. Existem duas coisas que eu costumo dizer, tá? Existem, claro, os comentários ofensivos, enfim, coisas que coisas que vão ofender aqueles outras pessoas que estão voltando ali na sua página e que é por bem realmente tirar. E tem aqueles que você tira por vaidade ou por medo das críticas. Como que eu interpreto isso, tá? Primeira coisa, eu acho que você tá faltando com a transparência de deixar a pessoa falar o que ela achou daquele seu produto ou serviço, né? Se caso você opte por simplesmente remover. Mas existe uma outra vertente, e eu não tô falando para que vocês deixem outras pessoas falarem mal e simplesmente coisas ruins do seu produto, não é isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, pensem em como que vocês conseguem publicamente reverter ou remodelar a opinião pública que existe sobre o seu produto ou serviço, ou a experiência que não foi boa daquele cliente. O que eu estou dizendo? Postei minha foto lá do meu produto, da blusa que eu vendo na minha loja de roupa. A cliente vai lá e responde: a blusa é bonita, mas eu lavei 2 vezes e ela já não funciona mais. Não recomendo. Meu ímpeto vai dizer para eu tirar esse comentário. O meu racional precisa ou poderia trabalhar para que eu mostre para quem está vendo aquela postagem que eu sou empática e que eu sinto muito por aquela experiência ruim. Você dentro daquele comentário que fizeram negativo sobre a sua experiência, você consegue de alguma maneira reverter, né? Oi, fulana, tudo bem? Sinto muito para que você passou por isso. Vamos entrar em contato para que realmente a gente consiga reverter essa sua impressão. Ou deve ter sido alguma coisa, algum elemento de fábrica que não saiu como esperado, porque a nossa barra de qualidade é bastante alta. Alguma coisa assim. Porque em vez de você simplesmente tirar, você, com a sua resposta, você consegue mostrar para as outras pessoas que estão passando pelo seu feed, por exemplo, no Instagram, que você se importa com a opinião de quem está trazendo aquele feedback. Então, é difícil? É difícil. É impossível? Não é. Precisa sim de um pouco de maturidade do ponto de vista de como você interpreta essas críticas. Vocês querem um exemplo? Entrem
por curiosidade, no post da Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Ela posta sobre, sei lá, uma nova estratégia do Magalu. 100% de certeza que vão ter pessoas comentando no post dela de experiências negativas que eles tiveram. Luísa, minha geladeira não chegou em tempo. Luísa, faz um mês que eu tô tentando receber minha televisão. Ela responde praticamente todo mundo no post. Ela não deixa sem resposta e ela não tira a maioria dos comentários, né? Não vou generalizar, não para dizer que todos ficam ali. Pode ser que alguns fiquem realmente, alguns sejam apagados porque ultrapassaram o limite do razoável, né? De uma crítica passou para uma ofensa e realmente, né? Mas isso é importante. Eu comecei esse assunto, mas na verdade o que eu quero dizer também? Da importância que existe para que você tenha realmente uma empresa com propósito genuíno, que honra o que você fala, é importante que você seja humilde, tá? E peça desculpas quando necessário. Então, você percebeu que você foi além do que deveria? Você forçou um pouco a mão? Você percebe que os clientes, eles não gostaram, eventualmente, uma brincadeirinha que você acreditava que não fosse ter impacto. Eu fiz uma piadinha. Os meus clientes acharam aquilo extremamente de mau gosto. O que você faz? Simplesmente deleta o post? Você pode deletar o post e fazer mais um, pedindo desculpas, reconhecendo que aquilo que foi publicado, que aquilo que foi postado, não é aquilo que verdadeiramente você acredita. E que você pede desculpas por aqueles que se sentiram ofendidos, enfim. Existem várias nuances em que isso acontece. Então, quando a gente olha para a marca e como que isso conflita especificamente com o propósito. Se você fala que parte do seu propósito é valorizar a beleza feminina, por exemplo, é valorizar a equidade, e você publica uma foto só com pessoas que têm o mesmo padrão, magrinhas, com um certo estereótipo de cabelo, de corpo, de tom de pele, você não está casando com aquilo que você fala. Então, isso pode ser que afete quem está do outro lado. Então, se vocês perceberam, se vocês receberam feedback dos seus clientes, das pessoas que consomem seu produto ou serviço, de que aquele post, aquele comentário, aquele cartaz, aquele banner, aquela brincadeirinha, aquele tweet não pegou bem, dá um passo atrás e peça desculpas quando necessário. É mais difícil, né, você ter uma rejeição em massa depois que você faz isso, do que você achar que deletando vai simplesmente passar uma borracha e não vai ficar nenhuma marquinha, porque fica assim, tá? Aqui temos números importantes de novo para vocês verem como que realmente faz diferença. Então, 77% daquelas pessoas entrevistadas pela Accenture dizem que prezam pelos valores éticos da empresa, tá? 87% prezam pela transparência da empresa. De quem você compra, como é feito, como seus funcionários são tratados, coisas do tipo. E 79% são a favor de boicotar uma marca ou desabafar numa rede social quando vem alguma prática inconsistente ou uma prática que não condiz ou com o propósito da empresa ou com os valores ou alguma coisa muito gritante do ponto de vista de experiência ao cliente. Tá? Então, assim, esses números, eles são importantes e essas dicas de que você reconheça com humildade quando você errou, dê um passo para trás e peça desculpa, é fundamental para que a sua reputação ela consiga ser preservada, tá bom? Então, beleza. Eu gosto muito, né, agora que a gente caminha mais para o nosso final, eu gosto muito de dizer que o propósito é o combustível da paixão. Então, quando a gente fala que o propósito é o combustível da paixão, e quando você olha para algumas marcas, existem marcas que têm embaixadores, têm amantes daquela marca. Não são simplesmente compradores. Vocês ouviram, né, o barulho aqui fazendo de fundo? Desculpa. Então, existem marcas que trabalham verdadeiramente no propósito, e esse propósito ele é o combustível dessa paixão. Quais são qual é o temperinho fundamental na sua marca que vai gerar embaixadores entre os clientes? Fãs leais que vão comprar de novo de você. Então, se a sua alma, se a alma da sua empresa, se o propósito seu se conecta com de quem está comprando, isso fica muito natural e muito mais legítimo.
Tá bom? Gente, é isso que eu tenho hoje para vocês. Eu espero que tenha servido. Aqui tem alguns contatos que eu tenho. Vocês fiquem à vontade, podem mandar mensagem, tá bom? Vou tentar responder ao máximo possível. E bons negócios para vocês. Lembrem-se que, de fato, é importantíssimo que você tenha propósito genuíno para sua empresa e para sua marca. Bom? Um beijo para vocês e bons negócios.